Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que é importantíssimo e uma grande ferramenta para cobrança. Eu estou trazendo aqui o Felipe Kraus. Felipe eu conheci aí a partir de uma oportunidade, de uma demanda que eu tive de alguns clientes para entender uma plataforma, o quanto que ela era utilizada, o quanto que ela era eficiente. E hoje eu vou fazer um processo meio que diferente aqui. Geralmente eu não, na verdade não é diferente, porque eu não vou fazer propaganda da empresa do Felipe, mas ao mesmo tempo nós vamos falar dela porque é a solução. A gente vai falar hoje sobre protesto, que é uma questão que muitas pessoas muitas vezes me perguntam: pô, como é que é? Funciona o protesto? Como é que é? Que empresa que faz protesto eletrônico? Então, Felipe, cara, queria te agradecer aí pela participação, chamar você aí para você se apresentar, falar um pouquinho de você e depois a gente entra aí nesse assunto tão interessante, cara. Obrigado inicialmente da tua participação aqui com a gente. Que isso, Edu. É uma honra para mim e para a Recupere. Podemos participar aqui do Tabelando. Como eu falei na nossa primeira reunião, né? Falar com quem conhece é outra coisa. Estou aprendendo muito com você também. Então, agradeço a Legal. oportunidade. Pô, eu que agradeço. Que isso, Edu. É, Bom, falando um pouco aqui do meu histórico da Recupere, eu sou advogado de formação, então trabalhei muitos anos no Brasil, não trabalhei com cobrança, né? Isso vai ver que isso é uma tendência de todo mundo na Recupere. A gente É, tem várias áreas, né? legal. É um olhar externo, né? Isso é positivo. Muito Fui bom. jogado no Brasil e nos Estados Unidos, né? Morei 7 anos nos Legal. Estados Unidos, trabalhava em Washington. Mudei para o Brasil justamente por causa da Recupere, né? Eu sou um dos sócios, a gente teve um sócio fundador também, advogado, o Ivan, que veio também do mundo de direito bancário, a parte de fintech, muito do crédito, então um dos grandes, né, inovadores da área de fintech e bancos no Brasil, né? E a área de Legal. tecnologia, claro, que desenvolveu muito. E a ideia foi essa, trazer o protesto aí para o século XXI, em parceria com os cartórios e com os clientes. A gente sabe que não está Legal. fácil, né? Não Esperar. tá fácil. A inadimplência, Não está fácil. ultimamente, desde o ano passado, a gente, depois daquele período, vamos dizer assim, tranquilo dentro da pandemia, se é que a gente pode falar de período tranquilo dentro da pandemia, com todas as perdas, mas enfim, a gente achava que a inadimplência ia explodir na pandemia, não foi isso que aconteceu. E aí, 2022 chegou e começou a crescer, 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 e 23 não para, né? Não para. Parece um foguete aí disparando. E aí, cara, é muito importante a gente falar isso, porque assim, cara, eu sou um cara que eu tô praticamente há 30 anos na cobrança, né? E quando a gente fala de protesto, eu me lembro, cara, que eu tive na época, cara, muito no meu começo de carreira, eu tive um problema de um cheque devolvido, que foi uma situação, cara, que foi um desleixo meu, cara, aconteceu. Eu me lembro da dificuldade que foi regularizar esse negócio, tirar a certidão de 10 cartórios. Cara, então assim, era um negócio que quando você pensa em cartório, você já tem espasmos, né? Porque, por causa da dificuldade, quer dizer, esse negócio tipicamente brasileiro, né? Tupiniquim, uma jabuticaba, né? O cartório é um negócio que só tem no Brasil, eu acho, não sei. Mas, cara, como é que surgiu essa ideia? E aí, principalmente, né? O que que faz a Recupere no sentido do protesto? Perfeito, Edu. E isso é um ponto interessante que você levantou, tanto do ponto de vista dos devedores quanto dos credores. A gente brinca aqui internamente que nós temos basicamente aquele que nunca teve relação com os cartórios e não conhece, Sim, aquele que já teve relação e tem trauma, e aquele que exato. conseguiu vencer nesse mundo, né? E a gente brinca também que na faculdade, direito notarial, né, direito dos cartórios, não é algo que a gente aprende normalmente, é muito superficial e extremamente Uhum. complexo. Eu sou um É, grande admirador dos tabeliães, plural de tabelião é tabeliães, inclusive, é uma palavra horrível, para já é mostrar um pouquinho horrível. de distância, né, das pessoas, do público Exato. comum. Mas é um público também interessante. Os tabeliães são extremamente competentes e inteligentes, mas o foco deles não é tecnológico ou de escalabilidade. O foco deles é o serviço jurídico, com impacto jurídico, que é realizar o protesto, tal como os outros cartórios de outras áreas, imóveis, notas, enfim. E a ideia, na verdade, foi, bom,
vendo aqui de fora e vendo muito desse histórico de fintechs e de crédito que vocês acompanham no canal há muito tempo, Sim. uma explosão incrível de tecnologia, não só no Brasil, no mundo inteiro, nós verificamos que a cobrança era algo que ainda é muito analógico, muitas vezes pouco sofisticada. Tem, claro, Sim. empresas, né? Tem empresa que contrata o Edu, é outro patamar, mas tem empresa que coloca qualquer staff para fazer a cobrança porque é um pensamento posterior. E isso Uhum. é um problema. Então, vendo de fora, falou, bom, temos já uma cobertura das negativações, você tem as mensagerias isoladas, o que a gente poderia fazer de diferente? E conversando com os cartórios, inicialmente pelo estado de São Paulo, e hoje a Recupere atua no Brasil inteiro, com todas as Legal. marcas, todos os cartórios, ela permitiu o quê? Poxa, a gente tem uma ferramenta poderosa, mas ela é cara, ela é de difícil uso, ela juridicamente é complexa, E ela tem um impacto negativo também, né? Quer ela é dizer, muito eu negativa. vou fazer o protesto, puto, o cara vai ficar pé da vida comigo, porque ele vai ter Exato. que se Tem esse movimentar. medo. Exato. Então, Edu, esse você também é um tocou no aspecto. ponto. É esse equilíbrio. É o Exato. equilíbrio de, por uma mão, eu sou assertivo, eu estou pressionando, estou protegendo como credor o meu direito de cobrança, o que é essencial, não tem que ter medo Exato. de cobrar, mas eu também Isso. vou apoiar meu cliente. Uma evidência disso, de como a Recupere atua, eu já entro um pouco mais de detalhes, é isso muito do que quando a gente primeiro se conversou naquele evento, né? A Sim, importância da humanização do atendimento. A gente sem está falando da dúvida. Recupere em volumes aí com, não mais com M, mas com B, de bilhão. A gente não tem Perfeito. nenhum reclame aqui até hoje. Olha Por só. quê? Isso é Putz. raro. A gente tem um esforço contínuo de apoio aos clientes. Porque, Edu, tal como você, às vezes não é um mau pagador. Ele só está com uma Não, dificuldade e não exato, consegue exato. pagar. Eu costumo, quando eu faço palestra, costumo perguntar quem daqui já foi inadimplente, né? E aí eu levanto a Uhum. mão, porque todo Eu mundo lembro. já passou por uma dificuldade na vida, É né? lógico. Ou uma desorganização, né? Ou uma É, desorganização, pode exato. acontecer, pode acontecer. E, então é importante a gente ter esse apoio do cliente. Então a ideia foi justamente falar, bom, eu tenho o Instituto do Protesto, você falou bem Jabuticaba, tem em Portugal, tem outros países de tradição Portugal, tudo portuguesa, bem, né? mas inclusive eles vão, não sei se ainda é assim, mas antigamente eles iam de smoking, né, de roupa formal, Ah, então o ficou El Cobrador del ex- Fraque. Exatamente. exatamente, Isso assusta, aí. né? E obviamente no Brasil é uma cultura diferente, mas existe sim essa importância. Bom, o protesto ele tem efeitos jurídicos e de cobrança, mas por que as empresas não usam? Você pode usar um protesto simplificado no banco ou ir até o cartório. Só que ele não é escalável, ele não é tecnológico, ele não traz informações. Ele, de novo, o cartório, o foco dele corretamente é fazer o protesto. Isso eles são muito bons. Coube a IR Recupere desenvolver, e sim, em parceria com os cartórios e com outros tantos, né, parceiros, um ecossistema. E que traz o cartório, e aí o pulo do gato, Edu. A ideia não é fazer protesto. E acho que isso não é só para Recupere, mas para todas as empresas do setor. É fazer recuperação, é fazer a cobrança usando o protesto. Perfeito. Usando o protesto. É, E não é uma exatamente. Bem mudança interessante. semântica aqui, é uma mudança de maneira de business model mesmo. Sim, Então, a ideia foi criar esse ecossistema. Então, hoje, a gente está baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é a própria plataforma do protesto. Então, poder protestar 100% digital, e o que é isso? Não preciso de nenhum documento, eu só preciso das ótimo. informações básicas de cobrança, Tá e eu bom? vou protestar no Brasil inteiro. É o protesto de verdade, né? A gente manda os dados, processa os dados, Perfeito. manda para o cliente, manda para o cartório, que vai ser procurado o cliente no domicílio do devedor, PF e PJ, tanto faz, né? Ambos são bastante sensíveis ao protesto, Tá bom? com diferenças, e você traz aí o quê? O cartório do seu lado. Então, o cartório, no modelo da Recupere, via de regra, ele não vai cobrar nada pelo serviço. Por quê? Ele vai cobrar do devedor os custos, os emolumentos Tá do bom. cartão. Perfeito. Então, para o Na credor, hora que esse cara for pagar, ele vai pagar as exato. taxas do cartório. Exato. E essa é a discussão nossa com os cartórios. Pessoal, existe um E, custo do e uma serviço. outra coisa, Felipe, importante: o cara não precisa sair da casa dele para fazer isso, né? Exato, Esse acho que é o exatamente. ponto principal, que hoje, quando a gente fala em proteção, vai, puta, mas aí o devedor vai ficar louco comigo, porque o cara vai ter que sair da casa dele, vai ter que ir lá no Exato. cartório. Isso não precisa. Não precisa e você nem quer deixar o seu devedor sujeito a isso. Claro, claro, Então é claro. isso que eu falei. O primeiro pilar é o protesto. Experiência Perfeito. fantástica, rápido, perfeito. O segundo passo é a mensageria. É a Tá, nosso trabalho chama de notificação, né? A notifica da Recupere. Dentro do tá, ecossistema, eu vou falar sempre com o seu cliente. Então, no seu tá caso, se legal. eu te protestar hoje, mandei o título hoje, é protesto, amanhã cedo você vai receber um e-mail nosso, um SMS, um WhatsApp extremamente educado. E aí é o pulo do gato. Baseado sempre em dados, né? Qual é a mensagem que funciona?
Edu, você sabia que a empresa X te mandou o protesto? Você sabe o que é o protesto? Protesto Olha tem aí, que consequências. legal. Quer evitar o protesto? E eu já dou o canal de pagamento do credor. Ótimo. Ele já pode interromper Antes o do protesto. protesto, Antes do... como se fosse aquela carta lá do birô que dá um prazo Exato. para ele pagar antes da negativação. Exatamente. Só que o cartório Muito ainda nem chegou interessante. na sua casa, Edu. Então eu já crio Perfeito, nesse período o espaço de pagamento. Então, D mais um, perfeito. a empresa já tem recuperação. E mesmo que ela não Ótimo. pague, ela sabe, ela está esperando o cartório. Por que que isso é importante? Poxa, às vezes é uma PJ que está no final de mês, está esperando fechar o mês, ela já tem a consciência que vai chegar o protesto. Então ela já sabe que o cartório vai aparecer lá em algum momento. Porque lembra, o cartório vai pessoalmente, né, no endereço, Sim, ou por sim. AR, finalmente por edital, se não achar. Então Uhum. nós temos esse apoio constante, tanto antes do protesto como depois. Aí Tá. você falou questão do cartório. Ele pode pagar no cartório, e aí, Edu, sempre aquele cliente velhinho que quer ir no cartório, Ah, aí que chega na vai. Recupere. Não tem Quer ir no problema. cartório, exatamente. Você Isso é sabe super contar legal. uma história rápida aqui, né? Por Você sabe favor. que eu trabalhei na Fininvest e a Uhum. gente tinha loja lá na São Bento, né? Que era o, 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 o o, burburinho. o burburinho, né? Das financeiras lá na São Bento. E Sim. aí disse que o seguinte: a loja abria 9 horas. E aí, às 8 da manhã, começava a formar fila de aposentado, né? Que ia lá pagar ou que ia lá Sim. pegar empréstimo e tal. Aí os caras falam, puta, cara, mas que pecado, no frio aqui, esses senhores aqui, tudo 8 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a loja 1 hora mais cedo? Aí sabe o que Legal. aconteceu, Felipe? Às Chegava às 7 horas, 7. às 7 horas da manhã já tinha gente. Que é esse público que você falou, que o cara Sim, gosta de ir lá para encontrar gente, para falar com gente, né? É inacreditável, mas eu tem ainda, acredito. exatamente. E isso Muito faz bom. parte, né? E a gente quer Faz atender esse parte. público. Sim, Mas eu também quero atender o Edu. Então, no caso do sim, Edu, na nossa comunicação tem também o link de pagamento. de Muitos pagamento. cartórios trabalham conosco também em questões até mais próximas, né? Tá. Continuando a questão dos pilares. O primeiro é o protesto, o segundo é o apoio ao cliente e aos cartórios. Então, lembre, Sim. a gente está continuamente falando com o cartório, apoiando, tirando dúvidas jurídicas. A equipe de suporte da Recupere é fantástica, é E extremamente nessa elogiada. linha do pagamento, eu já posso, por exemplo, pagar por Pix? Sim, sem dúvida, Olha, todos os que meios de legal. pagamento. É super legal. Perfeito. Eu vou tirar as Muito bom. dificuldades. E aí o devedor paga o Ótimo. cartório. E o cartório está no risco. Então o cartório tem Perfeito. total interesse em achar o Edu. E isso Claro. é uma diferença fundamental. Eu estou recebendo toda a Sem parte dúvida. eletrônica e física. O tete a tete Perfeito. é importante, explicar para o devedor. É importante. Os cartórios são muito bons nisso. A gente apoia nesse processo. Legal. Aí, mas aí vamos lá, eu quero parcelar essa dívida. Poxa, mas eu protestei o Edu, 10 mil reais. Poxa, o Edu não tem 10 mil. Fala, poxa, cliente, credor, né? Eu não tenho 10 mil à vista, vamos parcelar? Hoje isso é possível. O que a Recupere trouxe de diferente foi uma plataforma de renegociação, existem várias excelentes no mercado, Claro, claro. mas focada em protesto. E Focado em ela é a protesto. única do mercado Perfeito. para isso. Eu vou Entendi. parcelar, eu já pago o cartório, eu já tiro o protesto. Se eu parcelei, eu dou a famosa anuência antes do Ok. pagamento integral. Então eu permito que o devedor saia do buraco. A gente brinca que é um ciclo Perfeito. virtuoso ou vicioso, vai depender do devedor. Então Perfeito, você usou a claro. ferramenta. Então ele consegue Legal. entrar. O credor consegue abrir a possibilidade de pagamento. Felipe, ele pode fazer isso hoje? Pode, mas ele tem que controlar. Deixa eu achar o seu Legal. back-office num bom sentido. Eu não quero trocar ninguém, mas eu quero Ok. liberar a equipe de cobrança, Exato. porque De ela ter conhece o esse cliente. tarefa. Vamos Perfeito. focar em estratégia, não vamos focar em clicar. E aí, esse é o ponto Exato. da anuência. Carta de anuência aí, para todo o pessoal que nos ouve aqui. O grande trauma, carta de anuência. Literalmente fazer uma carta na mão, quando o credor recebe, manda no modelo do cartório, reconhece firma, pega a documentação, põe no correio, manda para o cartório. Gente, não. Na Recupere, a anuência é eletrônica, é um clique, é um lote Ótimo. ou uma API. Tudo pode Legal. ser automatizável e Legal. automatizado. Legal. Ô, Felipe, e aí eu tenho uma pergunta para aquele cara que tem lá a tua carteira e ele fala, cara, eu já negativo com a Serasa, com a BVS, com o COD, com o SPC Brasil. Por quê? Ou, ou melhor, né? Qual a diferença efetiva de eu negativar e eu protestar? Né? Pensando aí na parte jurídica mesmo, num conceito meio que jurídico nesse sentido. Com certeza. Esse é um ponto que é muito levantado, Edu, especialmente aquele público que ainda não teve contato, né, com o cartório. Poxa, ele Perfeito. já é negativo. Perfeito, não vamos mudar isso. Tá Vamos bom? pensar no momento seguinte, eu negativei o Edu não me pagou. Ele já está sofrendo um nível de pressão que é insuficiente, muitos vão pagar. Mas para Ok. aquele público que não paga,
Qual que é a sua opção? Você vai aguardar a negativação por 5 anos gerar efeito? E vai prescrever? Exato, vai ficar ligando. Ou você pode usar o protesto, e aí pensando nas diferenças. O protesto, o que que é o protesto? Na lei dos protestos. O protesto é o ato solene que formaliza a mora. O que que significa Perfeito. isso? Eu registrei que o Edu não me pagou. Aquilo Ok. formaliza, o cartório é parte do Poder Judiciário Estadual. Então, Perfeito. o Estado brasileiro, olha, o Edu não está pagando. E isso é publicizado. Não só no cartório, mas em todos os birôs, em todas as fontes de acesso. Perfeito. É uma Perfeito. exceção Porque aí o LGPD protesto vai aparecer na como consulta de protesto. birô. Perfeito. Exato. E Perfeito. aí a restrição e os impactos são muito superiores. Negativação, a gente brinca que é um protesto privado. Por que que ela surgiu? Basicamente porque o protesto era inacessível. O que que eu posso fazer mais barato? Exatamente. Aí eu faço a negativação. O que a gente faz hoje com os clientes? Na régua de cobrança, você tem seu momento de cobrança amigável, X Uhum. dias. Você tem um momento de negativação, mas nem todo mundo é passível de cobrança judicial, o valor ticket não vale Perfeito, a pena. claro. Ou Não até tem é, bens, por exemplo. exato, ticket de R$ 1.000, você vai processar? Não. Não. Mas, um de 100 mil você vai. Ok, como que eu preparo? O protesto. Porque com o Entendi. protesto, e aí pensando qual que é a diferença prática? Para o Tá bom. credor, protegi meu direito de credor, suspendi Perfeito. prescrição, formalizei a mora. Perfeito. Perfeito. E aí tem impactos contábeis também. Você pode aí abater, dependendo da sua estrutura, do imposto de renda e Imposto. contribuição. Exato. Perfeito. Dívida Perfeito. sem garantia até um limite. Perfeito. Então já é muito útil. Então, sem recuperar nada, o protesto já é útil. Ele já te prepara Ótimo. também para a cobrança judicial, que é uma parte que a gente faz Legal. hoje. Tem um kit de ajuizamento dentro da Recupere. Tá bom? Ele não é o Legal. fim da régua necessariamente. Tá Mas aí para o bom? devedor, o que acontece? Protestei o Edu. Poxa, Edu, mas o Edu já estava negativado. A vida dele vai piorar? Vai. Vai ser mais assertiva. Falei, Edu, você é protestado? Serviço bancário, esquece. Limitação para tudo. Todos os bancos. Financiamento, esquece. Não vai Esquece. sair. Muito comum um cliente que foi protestado descobre o protesto quando é feito fora da Recupere no Exato. momento de Por uma compra conta de de uma. imóvel. Exato. E aí aquele desespero, porque o credor não sabe o que fazer, o devedor não sabe o que fazer. A Recupere tem procedimento para tudo, é muito simples. Passaporte também? Não. Tudo é afetado, até concurso Tudo, né? público. Tudo é Concurso afetado. público, Até perfeito. contratação. E aí eu Tá. tenho do meu lado como CEO. Se eu vou contratar um fornecedor e eu faço, obviamente, uma avaliação de Uma compliance, avaliação. né? E aparece que ele tem protesto, eu vou ficar com muitas. É, aí realmente é diferente, né? Do que o cara É, fala assim, eu tenho uma negativação aqui, tem uma conta da TIM. quem nunca? É Quem bem, quem nunca? nunca? Hum, Quem nunca Exatamente. esqueceu um boleto? Eu já deployei um Exato. mês e fui Isso. negativado uma vez, eu E esqueci com. R$ 9, Exatamente. mas aí você Exatamente. paga. Esse não é o devedor que Beleza. você vai protestar. Não é, Vai recuperar exatamente. aquele que não tem. Perfeito. Exato. E PJ, Legal. especialmente, é muito delicado, porque a PJ pede acesso ao capital de giro e, dependendo do valor, você até pode pedir, vou usar, né, a terminologia antiga, a falência do A devedor, falência do devedor. para Tá dívidas de bom. maior valor, né, a recuperação Perfeito. judicial. Então, isso é muito positivo. E aí, pensando também na consequência jurídica, bom, eu protestei. Vou pensar aqui em financiamento de veículos, por exemplo. Os bancos Tá usam bom. muito a Recupere para isso. Peraí, eu Tá. protestei o Edu, porque ele não pagou o financiamento do carro, eu preciso pegar esse carro se ele não me pagar, antes que o Isso. carro suma. Com o protesto, já cumpre também requisitos de notificação. De Busca e apreensão. notificação. Não Busca e precisa ficar mandando um apreensão. monte de carta. Perfeito. O protesto faz isso. Porque Já lembra, o faz isso. cartório vai lá. Ou ele pagou e quitou a dívida, tá todo mundo feliz, ou ele já tem todo o kit de ajuizamento pronto. Para Então, na ele entrar com uma plataforma, próxima passo. e o melhor, o nosso cliente pode pegar o kit de ajuizamento, o instrumento de protesto, sem custo, eletrônico. Perfeito. Ninguém precisa ficar escaneando nada ou ir em cartório, ou pagar para ter a Entendi. certidão. E ele também recebe na mensageria, aquelas comunicações amigáveis, elas servem para ajudar o devedor. Mas, Edu, eu também tenho todo o registro. Então, peraí, o Edu abriu a notificação dia tal, ele Uhum. abriu o WhatsApp dia tal, ele leu dia Quer tal, dizer, eu mentiu dia sei tal. que o cara tem Eu tenho um ciência efetiva daquilo. exato. E tem documento com validade jurídica para comprovar. Muito Eu brinco que a legal. Recupere é uma experiência de advogado com tecnologia. Não faz muito Muito sentido, bom. mas juntou. Não, perfeito. Ô, Felipe, e vocês estão. Qual que é a ligação aí para todo mundo saber, né? Quando eu conheci vocês, o pessoal falou: não, a Recupera é da BVS, não é bem isso, né? Mas vocês têm aí Não é bem isso. uma parceria. Conta para gente um pouco para o pessoal entender também essa Posso. relação. Isso é muito legal e a gente tem muito orgulho dessa parceria, porque Legal. é um sonho antigo dos birôs terem um produto protesto. A Recupere demorou quase 4 anos para lançar a plataforma. A gente iniciou em 2017, só lançou em 2020. Por quê? Todo o tempo de investimento de estudo jurídico, tecnologia, business model. Então foi algo realmente com muito investimento.
Tanto que por isso essa demora. E Claro. eu sei que não é fácil para a empresa tradicional, como os birôs no Brasil, fazerem um produto tão novo, com perspectivas tão diferentes. Então, quando começou realmente a ter um volume grande na Recupere, os birôs nos procuraram e a gente decidiu fechar uma parceria comercial com a Boa Vista. O que significa isso na prática? É o nosso quarto pilar, que é a análise, é o BI, é o apoio de inteligência. E aí a parceria com a Boa Vista é fundamental. Nós, com a Boa Vista, lançamos o produto, né, 100% digital Protesto, para os Tá? clientes da Boa Vista. Então, todo cliente Boa Vista pode ser cliente Recupere e vice-versa. Como que é isso na prática? Os clientes negativam com a Boa Vista, ou até com outro birô, se não é impeditivo, e aí vão protestar com a Boa Vista ou direto na Recupere. Né? São modelos diferentes. Por que isso é positivo? Porque eu trago para eles toda a expertise da Boa Vista e o melhor, as informações. Então, o nosso pilar é, primeiro, Protesto, plataforma mais avançada do mercado, tudo em nuvem, lindo, maravilhoso. Ok. A parte de mensageria apoia o cliente. Humano, tecnológico, comunicação, multicanais, lindo, maravilhoso. Renegociação de vida protestada, só tem a gente, é uma plataforma única que os cartórios usam, que as empresas usam e podem ter mais um canal, inclusive a gente nem cobra por isso, Claro. para que tenha quitação. Por fim, Legal. vem o quarto, inteligência. Eu Tá quero bom? que o meu credor tenha a régua mais avançada e eficaz possível. Então, quando você usa a plataforma, e aí também eu faço protesto, eu faço cobrança no protesto, eu começo a criar um mapa de risco e um mapa de análise para uma instituição financeira, por exemplo, saber que, olha, se o Edu, eu posso analisar o CPF dele, mas se o Edu mora na comarca X ou Y, eu sei que é mais difícil. Por Mais exemplo, difícil. uma comunidade perigosa no Rio de Janeiro, ela vai ser mais difícil acesso do cartório do que na Avenida Paulista. Perfeito. Logo, eu tenho que computar isso. Eu sei que ali, se eu tiver que protestar o Edu, eu vou fazer antes, porque vai demorar um Uhum. pouco mais. Na zona rural, Exatamente, para ele ser tá? notificado, tudo isso. Tem cliente grandes clientes de setor rural, o agronegócio, que eles não fazem protesto a cada 90 dias protesta, por exemplo. Sim. Não. É cíclico. Porque, Felipe, não adianta eu protestar o fazendeiro antes da safra, ele não tem dinheiro. Mas tem uma janela que Tá. ele tem dinheiro, eles centralizam lá. Então é muito interessante ver isso. E a parceria com a Legal. Bovista traz isso. Poxa, eu preciso fazer um Perfeito. enriquecimento de dados, uma análise de base. Bom, não vou pôr dinheiro bom em coisa ruim, né? Claro, Isso é muito claro. interessante. Então, acho que atua em Muito legal. conjunto, protestando, comunicando, apoiando, negociando e revisando o seu trabalho. Muito legal. Felipe, assim, acho que você tinha me falado, eu não sei se você consegue dizer Hum, aí, é óbvio que você não vai dizer todos, mas principais clientes que hoje utilizam a plataforma, você consegue dizer alguns? Pode dizer alguns? claro, isso é interessante até, Edu, você me perguntou isso na época, até pelo Isso, volume de operações da Recupere. exato. A gente brinca que a gente nem tem concorrente, na verdade, é uma atuação Então, muito esse era outro diferente. ponto. Vocês não têm hoje um concorrente, quer dizer, no Brasil, fazendo a totalidade que vocês estão Eu fazendo, não vocês conheço. são únicos. É. Existem outras empresas que até fazem protesto, mas tudo É, bem, eu sou eu dos até te cartórios. comentei quando a gente bateu o papo que eu tenho Sim, sempre aquela visão do IPTB, não é sim, isso? isso. O Instituto IPTB, justamente Isso, nossos convênios, são convênios exclusivos da Recupere, inclusive, tá? são com todos os IPTBs. A gente tem tanto por São Paulo quanto Ótimo, nacional. São grandes entendi, parceiros nossos, são brilhantes profissionais. E tá? nosso papel com eles é muito claro, né? Outras empresas estão integradas com eles também. Mas o Tá nosso bom? sistema, e tudo é único. Por que eu trago Tá bom, isso? Eu trago para o IPTB e para os cartórios, que aliás a função deles é ter esse acesso democrático ao claro. protesto, tirar essas barreiras de entrada. Eu sou um parceiro pensando na cabeça de startup. Esse Uhum, ainda é startup pelo volume, mas tudo bem, startup. claro, Eu trago um cliente que tradicionalmente não usaria o cartório. Ou porque é legal, muito difícil, ou porque ele teve algum trauma no passado, ou porque é o mais comum, ele precisa de uma estrutura que não é só o protesto, mas uma tecnologia mais perfeito, avançada. E para os cartórios eu perfeito, trago novos clientes, que é o que eles precisam, e clientes de qualidade, porque atuam com a legal, Boa Vista para filtrar e trazer boas dívidas, que no fundo todo mundo vai recuperar. E aí, claro, Edu, antes de falar de cliente, por que é interessante esse business model? O cartório está no risco, mas a Recupere também. tá Nosso bom? modelo de negócio, via de regra, é um success fee. Nós só Ah, cobramos o legal, FII na retirada. Porque isso é uma mudança perfeito. importante para o setor. Negativação, via de regra, você paga no envio, acabou Paga no aquilo. envio, exatamente. Protesto também. Fora daí, você vai no cartão, você tem que pagar tudo. Ou se você integrar, você tem que pagar tudo. A Perfeito. gente não. A gente está no risco e eu acho que é justo. Então eu consigo trazer o ente público, o cartório no risco, o que já é uma grande mudança, é algo Oh, raro para a gente no sem Brasil, dúvida. e a empresa também. Então está todo mundo no risco, todo mundo no maior interesse para que o devedor pague. É E, esse o nosso e trabalho. do jeito que você me disse que vocês estão crescendo, esse Hum, modelo para de pé. Senão, para.
Para. Senão não crescia, não estava aí. Você não tinha voltado dos Estados Unidos lá para tocar o Exato. Recupere. A bebê cresceu muito. Exato. Exatamente. E a equipe é fantástica aqui dentro. A gente tem uma cultura um pouco antinormal de startup. A gente não contrata muito gente Que depois da legal, gente. que A gente contrata legal. poucas pessoas muito qualificadas e que estão há Muito muito bom. tempo conosco. Falando em clientes, Edu, quem que trabalha muito com a gente? Então, o primeiro lado é, nós podemos protestar qualquer tipo de ticket, qualquer tipo de Uhum. dívida, com exceção de cheque. Não estou prometendo Tá. até dar, mas é muito trabalho. Mas cheque, você tem que apresentar o cheque. Ok. Mas isso não é um problema, porque a gente pode protestar a dívida que não foi paga com o cheque. Então, se eu paguei uma Perfeito. mercadoria, eu não vou protestar o cheque, eu vou protestar a nota fiscal, né? A Mas dupla tributação. você sabe que você deve ter tido essa experiência, né? A gente fala assim, não, no Brasil o cheque caiu em desuso, poucas Não, pessoas usam. o pessoal usa ainda. Usa muito, mas você sabe que, por exemplo, eu tenho agora uma experiência, né? Que eu tenho uma conta lá agora no Bank of America, lá nos Estados Unidos. Uhum. E, cara, eu fiquei impressionado. Eu recebi um cheque de uma devolução de um valor do banco de financiamento da minha casa. Cara, e aí eu falei, cara, vou ter que ir lá no banco É um depositar. E eu cheque. acessei o aplicativo. Cara, você pode tirar uma foto do cheque Aham, e deposita o aham, cheque pela foto. Eu falei, caraca, que exatamente. maravilhoso. Aí eu falo, cara, e como é que. E o Brasil tem um sistema financeiro mega evoluído e você não tem isso aqui no Brasil, né? Salvo engano. Eu acho Eu que o Bradesco tem isso, se eu não me talvez engano. tenha. O É, brasileiro é interessante o uso do cheque até hoje, é. mas também existe um trabalho de meio de pagamento muito forte. A própria introdução do Pix foi bastante Sim, do Pix, impressionante. exatamente. Mas você sabe que, assim, no nosso trabalho, o meio de pagamento mais comum é o boleto. É o Ainda boleto, tem o exato. cartão, o pessoal É, adora um boleto. Porque já tem adoro. aquela questão tangível. Eu encostei no boleto, eu encostei no cheque. Eu E acho o que você não. boleto, e tem aquela piadinha, né, que o boleto, ele é um guerreiro, né, porque ele sempre vence. Exato. Ai, Deus do céu, essa piada não valeu, vai. Não valeu, mas é verdade. Existe, eu acho que é uma piada com fundo muito forte de verdade. As pessoas gostam de ter tangência. Eu acho que a gente mudou É, muito rápido para a economia digital. eu acho que eu falo isso do carnê para o cartão, né? Quando o Sim. cara tinha o carnê, ele tirava uma folhinha a cada pagamento, né? Então ele sabia, ele vivenciava aquilo fisicamente. Uhum. E o cartão, o cara passou na maquininha, cantou, meu amigo, o cara nem sabe no final do mês, a hora que chega a fatura, ele nem sabe o que ele tem lá dentro. Né? Porque existe uma Exatamente. dificuldade nesse sentido. Eu acho que o Sem controle. cheque e o boleto tem esse tipo de coisa mesmo. Exatamente. A gente não aceita Legal, cheque como pagamento, mas o cartório aceita. Então, exato, assim, que existe esse legal. trabalho importante. Quem que está sendo hoje protestado? Tá. Houve uma mudança importante até, Edu, a gente estava falando com algumas associações, confederações, né, pensando muito em dados. Uhum. Uma mudança importante. Então, tem sido um crescimento muito contínuo, mas desde a virada do ano, muito do que você falou, de 22 houve uma pior econômica, mas 23 em especial, o impacto do protesto não só tem sido importante, como é essencial para muitas empresas. Quem Uhum. que nos procura muito? As fintechs. Então, hoje, boa parte, as grandes fintechs são todas conosco, as médias de volume também, tem muita fintech. Por que que é Tá. importante as fintechs? Secou o mercado, cobrança se tornou importantíssima, até para valorizar a empresa, para uma eventual venda, por exemplo. Eu Sim. preciso ter uma cobrança efetiva. Então, tem muitas fintechs que nos agradecem, e esse é um grande orgulho. Eu nunca fui elogiado como advogado, não é porque o trabalho era ruim, não, mas é a nossa obrigação ser bom. Exato. E a cobrança, nossa, trazer uma melhoria. Essa parceria, a gente chama nosso cliente de parceiro, não Sim, é de novo da boca para fora. Se o parceiro legal. não recupera, eu não ganho nada, e nem o cartório. Exato, Então, exatamente. é uma amizade interesseira, num bom sentido. Todo mundo sai ganhando. Legal. Quem usa fintech? FDIC demais. Acho que em quantidade, número de clientes FDIC são os maiores. E Tá. muito FDIC. Muito banco. Então, recentemente, o que é curioso, as instituições financeiras têm migrado muito para o nosso sistema. E elas Tá. têm acesso Você pode protestar um boleto nos grandes bancos. Mas Sim, quando o banco quer cobrar o ticket dele, ele não usa o sistema exato. dele, ele vai usar a gente. Porque eu não faço Perfeito. protesto, eu faço a cobrança usando protesto nesse ecossistema, nessa maneira Perfeito. de inteligência. Então isso tem sido Legal. muito. Agora, o que mudou bastante, que nos surpreendeu, foi a procura de outros setores que tradicionalmente não usavam protesto. Indústria, que é algo que sempre Tá. teve muito medo, meu fornecedor, Sim, exato. e grande varejo e cartões de Grande crédito. varejo. Legal. Nossa, o pessoal tem procurado. E aí, Felipe, mas poxa, é meu ticket médio de R$ 200. Não tem problema. Eu tenho nano crédito que é cobrado, ticket de R$ 30 usando protesto. É Isso mesmo, não é, cara. isso não é uma realidade fora da Recupere. Aqui é.
E o pessoal Aqui é. paga. Aham, 30 reais você faz um entendi. dia de Uber e paga. Se você quer tirar Exato, o processo. exatamente. Legal. Ô, Felipe, e assim, cara, você me contando tudo isso, eu vendo isso, falando de negativação, birô, protesto, cara, eu começo a perceber, ainda mais pela questão do modelo Success Fee. Cara, é uma tendência você trocar negativação por protesto? Você acha que o Hum, mercado ainda mantém isso? Cara, eu porque, por exemplo, falei, cara, tudo bem, tem a questão do protesto ser aquele negócio mais pesado, mas dadas as proporções, cara, eu poderia apenas protestar sim. numa plataforma como a Recupere. Você acha que isso é uma tendência? Vocês se preparam para isso? Ou você acha que a negativação, e ainda mais hoje, quando você fala de birô positivo, né? Onde o Uhum. negativo não é não deveria ainda é muito pesado no Brasil, mas não deveria ser o mais importante, sim o positivo. Você acha que tem uma mudança nessa filosofia? Interessante isso, Edu. Eu vou usar a resposta de advogado, depende, né? Então a gente nunca Eu esquece. também, não, depende, eu falo sempre isso. Eu também respondo tudo como depende. Parece que é O um. disclaimer, né? Parece que é o. Cara é liso, mas não é, depende mesmo. Advogado americano é a mesma coisa, tá? Pessoal, não muda nada. Mas esse é um ponto importante, Edu. Eu acho que, de novo, falando depende, e quando eu falo com os clientes novos, o pessoal até critica quando eu falo isso. O pessoal me pergunta muitas vezes, eu adoro participar nas primeiras reuniões, eu gosto muito da área comercial. O pessoal pergunta, Felipe, mas qual que é o momento ideal de protestar? Com 30 dias, Ah, 90, 200? Eu não uhum, posso, eu posso. De novo, em princípio tudo pode, a gente tem uhum. não uma flexibilização, mas uma abertura muito grande, os cartórios confiam muito no trabalho, a gente faz um trabalho de qualidade importante, que permite você usar muita coisa, desde valor e vencimentos diferentes. A negativação, ela tem um papel fundamental em algumas réguas. Então eu falo para o cliente, eu não sei qual é o momento certo, eu não sei se vai trocar com a negativação, eu não sei se vai fazer junto, se vai fazer depois. Antes é difícil, mas Antes como é. que vai funcionar? Como que a gente trabalha na Recupere? É uma cultura de pilotagem, que a gente nunca perde. Então a gente Uhum, testa. E eu falo para o cliente, eu não sei qual é o melhor. Aí o pessoal me olha feio, como você não sabe? Eu não sei, mas eu vou saber com S maiúsculo. Quando vocês mandarem perfeito. dados de volume. E aí eu vou falar, pessoal, São Paulo, vocês vão protestar com 37 dias de atraso, vocês vão fazer junto com a negativação. Tem um cliente recente, inclusive, que está fazendo um piloto assim. Fazendo um piloto. Ele está fazendo junto agora, que isso faz sentido. Agora, o que nós entendemos que é uma regra sofisticada e completa? Você tem um período de comunicação amigável, pré-vencimento e pós-vencimento. Você tem na sua esteira logo a seguida contatos mais assertivos, internos e Perfeito. externos. Você tem um trabalho de negativação nos birôs, né? Sendo um birô ou todos os birôs, tá? Nesse ponto a gente gosta muito do trabalho da Boa Vista, mas naturalmente os birôs têm qualidades Claro. parecidas nesse ponto. O que vai mudar é o seu perfil e tecnologia. Mas dessa base, se eu já é negativo, qual que é o próximo passo? É o protesto. E aí é um protesto focado na recuperação imediata, é um protesto para trazer a mesa de negociação, é um protesto antes de você vender a sua base para uma empresa que compra, né, de stress assets, Perfeito. para eu Exato. valorizar meu trabalho, que é isso que a Exato. Recupere faz, eu posso ceder a base protestada sem precisar tirar o protesto, que é uma enorme vantagem. Já vem com tudo pronto, né? E já temos Ótimo. cobrança. Ou é a cobrança judicial, eu já trago tudo pronto com o meu kit de ajuizamento. Então a gente vai Legal. trabalhar com o cliente para entender. Hoje tem de tudo, tá? Mas nós sempre sugerimos, primeiro põe um pouquinho, um pezinho, que ele vai abrindo. E isso, Edu, invariavelmente, a gente entra com um piloto, pode ser maior ou menor, o cliente testa, brinca um pouco, tem umas dúvidas, vai crescendo, e aí a gente vira um grande parceiro. Não só para o próprio cliente, e aí pensando muito no pessoal que ouve aqui o canal, agentes de cobrança. É muito comum um banco, por exemplo, abre o acesso à nossa plataforma, com limitações, é claro, para terceiros entrarem, poderem acessar, ver dados, fazer pagamentos, né, ajudar no pagamento e na renegociação, tirar documentos de cobrança. Então é muito comum, pessoal, que em tese o pessoal vê como concorrente, nós não vemos ninguém como concorrente, porque a Legal. gente toma forças. E aí o pessoal entra e usa, e acaba virando nosso cliente também. Então, Ótimo. pensando nisso, tem sido uma procura muito grande no mercado financeiro, muito. É assim, todo dia tem um banco novo desesperado batendo aqui na porta. E eu Uhum. fico muito feliz de poder ajudá-los, mas também Claro. existe um trabalho de empresas, a gente brinca, tem até consultório odontológico, pequenas empresas, Às vezes acaba querendo, né? e tudo bem, é uma experiência mais simples para ele, Sim. mas tão poderosa quanto os grandes bancos comerciais. E essa Legal. transição é muito importante. É um banco de volume, é Ótimo. uma empresa de volume, aí tem acesso a todas as ferramentas e consegue trabalhar essa sinergia e essa junção que fica à disposição.
E, claro, tudo Legal. automatizado via API, melhor ainda. Muito bom. Pô, Felipe, foi um grande prazer aí ter esse Hum, papo com você. Achei, muito rápido. achei mega instrutivo. Eu tenho certeza. Obrigado. Quando eu vou ouvindo aqui todos os vídeos que eu vou fazendo, eu vou pensando o que eu vou escrever no título, né? Porque o título tem que ser o chamativo, né? Para a pessoa entrar e começar a assistir o vídeo, né? Porque nem todo mundo vai, cara, isso aqui eu não quero, esse assunto aqui eu não vou ver, Claro. esse aqui, enfim, né? Nem todo mundo oh meu Deus do céu, toda hora eu esqueço, Meu não é público-alvo, né? meu público, meu consumidor, meu Justo. ouvinte, né? Como, por exemplo, domingo era sócio lá da Assertiva, hoje Uhum. tem, né? Então, o domingo é um cara que ele assiste todos os meus vídeos. Então, ó, domingo, um abraço aqui para você. Tenho certeza que você vai estar assistindo esse aqui e vai se identificar. Mas eu fico pensando exatamente o título que eu vou colocar, porque, cara, eu acho que esse papo nosso foi extremamente instrutivo. Eu, por exemplo, no primeiro papo que eu tive com você uma semana atrás, eu não conhecia muita coisa desse teu serviço. Hoje eu já conheci mais ainda agora nessa oportunidade, e eu acho que é uma informação aqui super útil realmente para a galera que trabalha com cobrança, principalmente nesse ano tão desafiador aqui. Então, queria te agradecer. Eu vou deixar os contatos do Felipe do Recupere na descrição do vídeo, tá? E lembrando aí para você, cara, curtir o canal, né? Se não é inscrito ainda, se inscreva, assista o vídeo, cara, porque agora que eu cheguei aos 1.000 inscritos, eu preciso ter tempo de audição, do vídeo ser assistido, né? Então, rumo à monetização desse canal. Vamos lá, me ajudem. Merecido, merecido. Isso aí. Então, Felipe, cara, para se despedir aí, por favor, fica à vontade, cara, e te Claro. agradeço desde já mais uma vez. Edu, nós que agradecemos aqui da Recupere, foi um prazer. É um prazer poder também apoiar. E eu sei que vem um momento difícil, desafiador. Eu não, nem sei se só esse ano, talvez mais 2 anos aí pela frente, Sem dúvida. complexos. Então eu vejo aqui estamos numa posição importante, não só como empresa privada, mas como parceira dos cartórios, das empresas de cobrança e dos devedores. A Queixa atua realmente para Perfeito. transformar o mercado. E é um prazer poder trazer essa informação para as pessoas. Ficam os Legal. contatos da Recupere e meu. Edu, novamente, muito obrigado. E a todo mundo que assiste o canal, recomendo assistir. Eu sou um fã, porque eu aprendi muito com Obrigado. você e continuo aprendendo. Então, pessoal, muito obrigado, foi um Obrigado. prazer e aguardo vocês. Um Valeu, abraço. Felipe. Obrigado. Grande abraço, galera. Até a próxima.